a maior frente de reclamação registrada no Reclame Aqui foi de produto não recebido, com 22,24% das reclamações. Ou seja, o planejamento logístico, ele é essencialmente ligado à experiência de compra. E aí não adianta, por exemplo, só focar em boas campanhas e a campanha morre, por exemplo, por conta da falta desse planejamento aí. 82% dos consumidores online não voltam a fazer compras em lojas que mostram um descompromisso com uma entrega. Para falar sobre uma Black Friday de sucesso, depende de um excelente planejamento logístico. Eu convido ele que tem formação nas áreas de administração, logística, projeto, tem aí mais de 15 anos de experiência neste segmento, voltado aí para o e-commerce. Senhoras e senhores, nós vamos receber agora o Bruno Forato. Ele é o Head de Projetos da Pier8. Tudo bom, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço. Seja bem-vindo. A palavra está com você, Bruno. Muito obrigado. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui, de planejamento, não só para Black Friday, ênfase na Black Friday, mas planejamento logístico como um todo para o dia a dia, Quais são os principais pontos de impacto operacional? Quais são os principais números negativos, como resultados de operação? E como que a gente pode eliminar, Eliminar é um pouco difícil, uma palavra um pouco pesada, mas assim, mitigar ao máximo esses problemas, Então, algumas estratégias, algumas metodologias clássicas, convencionais, mas que no dia a dia elas acabam se perdendo e a gente não executa alguns checklists básicos, e alguns checkpoints básicos e as coisas acabam passando, Então, tomando como base aqui uma referência de números, de volumes, a gente teve na Black do ano passado, a gente vai falar sempre em volumes de remessas aqui, A gente teve um envio de quase 5 milhões de remessas somente da venda da Black Friday, Um crescimento aí de quase 16% em volumetria de pedidos, Então, assim, são quase 5 milhões de pacotes rodando pelo Brasil numa malha rodoviária péssima, infelizmente, com interesses de barreiras fiscais e algumas outras coisas, Bem, das principais ocorrências, que a gente tem, eu trouxe alguns deles que são os principais que estão relacionados ao processo logístico em si, Então, como já foi antecipado um pouquinho, produto não recebido. Produto não recebido é o principal motivo de reclamação de um processo relacionado à logística. O produto não chega, É claro, existem diversos pontos aí o porquê ele não chega. Quando a gente fala não chega, a gente pensa só na distribuição, o caminhão foi sinistrado. É claro que isso acontece, e acontece bastante, infelizmente, Mas tem produtos que não chegam porque eles não são remetidos pelo vendedor, A gente vai falar um pouquinho de stockout mais para frente, mas simplesmente ele não é remetido, o vendedor não dá satisfação para o consumidor final, e acaba por cancelar a venda. Então, esse é o principal número que a gente tem, A gente tem também um índice alto, de trocas e devoluções, só que esse indicador de 7,1%, ele não está relacionado propriamente a erros de envio, E sim, claro, a arrependimento, numeração que não serviu. Então, é uma troca convencional, Só que gera um impacto muito grande no processo logístico. E aí sim, um ponto que é muito grave, eu vejo como muito grave, como participante aqui ativamente de operações logísticas, o envio do produto errado. O envio do produto errado, ele pode ser tão frustrante ou mais até, do que um produto não enviado. Porque o produto não enviado, você não tem comprovante, o vendedor não tem como comprovar. Quem é o e-consumidor um pouquinho mais experiente, ele é não tão crítico quanto você receber um produto errado. O processo de troca por um produto errado, a gente sabe, a logística no Brasil, comparando com os Estados Unidos e Europa, a gente ainda engatinha um pouco,
estamos engatinhando, começando a andar agora, né? E o processo de troca ele é muito sofrível, né? Somente agora estão chegando aplicativos específicos para troca que agilizam isso, né? Hoje já existem e-commerces que conseguem fazer todo o processo de troca com o consumidor em um dia, não considerando, claro, o tempo da distribuição, né? Mas o processo em si, né? Através de aplicativos. Bem, quais são os principais desafios, né? Quais são os desafios que a gente vai ter na Black? Quais são os desafios que a gente tem no dia a dia e em outras datas sazonais, né? A gente tem um conjunto de falhas, que são falhas que a gente pode eliminar ou mitigar ao máximo. A gente tem outro conjunto de falhas, de ocorrências, que a gente já não tem tanta ação em cima, a gente não tem tanto controle, né? Por exemplo, a falta de produto. Eu posso mitigar ao máximo? Sim, sim. Ele está sob sua gestão, na sua operação, ou com um parceiro muito qualificado, né? Então, você precisa revisitar os seus processos, aplicar técnicas de gestão de estoque eficientes e mitigar isso ao máximo, tá? O stockout zero, infelizmente, não é uma realidade. Um dia você terá uma ruptura no seu estoque, mas tem a menor ruptura possível, né? Então, esse é um dos tipos de falha que a gente pode mitigar ao máximo, né? Um outro exemplo que fica um pouco mais fora do nosso controle, o atraso na entrega. Existe a sua parte, o seu time de operação, existe o seu time do delivery, né? Onde você pode atuar, certo? Você pode melhorar seus prazos internos, você pode desenvolver novos parceiros de distribuição que tenham melhores SLAs, mas você não consegue eliminar, por exemplo, intempéries, né? A gente vê aí, hoje a gente está vendo na Europa, na Alemanha, né? A catástrofe que está ocorrendo. Isso acontece muito na região norte do Brasil, tá? Muitas chuvas, muitas rodovias alagadas. Então, é um tópico que começa a ficar um pouquinho mais fora do nosso controle, né? Então, a gente tem que fazer a lição de casa, mapear o que a gente pode implementar de melhorias, mas a gente não vai conseguir chegar aí em 99,9, né? A gente nunca fala 100 não existe, né? Mas 99,9 de OTD, de OTIF, né? É bastante difícil por algumas questões que estão fora dos nossos controles. Ok? Bem, colocados os principais problemas, os principais desafios, agora vamos falar um pouquinho. Como que a gente melhora isso? Como que a gente mitiga, né? Vamos falar um pouquinho de estoque. Vamos falar de stockout. Gente, pode parecer até um pouquinho pré-histórico, mas o stockout ele é muito comum, tá? Grandes empresas têm sérios problemas de stockout, tá? Então, uma dica é claro que eu trouxe essas pirâmides com uma distribuição de curva ABC, né, usando a distribuição 5, 15 e 80, que é um número clássico que a gente vê nas literaturas, né? Mas isso não é uma regra, cada negócio tem suas particularidades, tem seu mix de produto, né? E o seu percentual de curva ABC, claro que ele muda, né? Mas pegando um pouquinho aqui de literatura, né? Então, falando de mix de SKUs, né? Quantos códigos de produtos propriamente você tem em estoque e você comercializa, né? Então, assim, você tem, por exemplo, num cenário, sua curva A, ela representa 5% do seu mix de produto, né? Sua curva B 15% do mix e a C 80%, num cenário hipotético, né? E aí a gente tem um cenário inverso na parte de volumetria de estoque. Volumetria de estoque, eu falo quantidade de peças mantidas em estoque, né? Então você tem um cenário contrário. Você tem sua curva A ocupando 80% do seu estoque, né? E então é algo simples, é um conceito antigo, mas que falha muito na prática, né? Então assim, você não precisa inchar o seu estoque com todo o seu mix. Foque na curva A, foque no que vende, né? É claro que existem, novamente, né, gente? Cada cenário é um cenário. Isso aqui não é uma verdade absoluta, né? Pode ter uma empresa que ela está passando por um problema de fluxo de caixa, ela não consegue fazer uma reposição, né? Ela não consegue manter um estoque maior da sua curva A. Então, claro, a gente vai falar o que a gente chama de queimar estoque, né?
Então, aí toda a curva C, ela vai para uma super promoção, para você fazer dinheiro, né, e melhorar seu fluxo de caixa. Mas, por via de regra, quando possível, sempre que possível, que a empresa tiver as condições, né, a gente sempre olhar para fazer um quadrante desse, sempre observar isso daqui. Tá? Próximo tópico. Como que a gente monitora, né, e soluciona com velocidade esses problemas, né? O grande ponto que todas as empresas de e-commerce buscam: descobrir o problema antes do consumidor. Os problemas, infelizmente, eles vão continuar a existir. Então, como que a gente descobre isso antes? Tá? A gente descobre isso através de tecnologia, gente, de boas tecnologias, de integrações sólidas do ecossistema do e-commerce, né? Então, assim, preferencialmente, se possível, né, você ter uma torre de controle, você ter um banco de dados unificado, integrado com todas as pontas, integrado com o seu e-commerce, integrado com o seu WMS, se houver, integrado com o TMS, integrado com as transportadoras. Então, esse seria o cenário ideal, né? A gente ter uma torre de controle para isso, né, com dados unificados. Se isso não for possível, crie indicadores, crie relatórios de acompanhamento e olhe esses relatórios no mínimo a cada 1 hora, tá, durante a Black Friday. Monte seu BIzinho manual, né? Monte seus arquivos de Excel, suas planilhas dinâmicas, seus proxies, e monitore isso a cada 1 hora, porque você precisa descobrir antes do consumidor, né? Quando a gente fala do consumidor, do novo consumidor, né? Aquele cara que vai lá pela primeira vez, super desconfiado, né? Ele acha que não vai dar certo, e aí ele fica monitorando. Ele fez o pedido, ele fecha o carrinho, né? E ele fica lá dando um F5, ou ele está no aplicativo atualizando, ou ele está no desktop. E assim, passaram 5 minutos, não aprovou o pagamento, o cara já fica desesperado. Ele já pode gerar um saque nesse momento, tá? Então, esse é um caminho para a gente mitigar isso, tá? Então, a gente mitiga, inclusive, custos de saque, de atendimento, com um monitoramento muito intenso, muito efetivo. Tá? Checklists. Faça checklists de tudo. Quando eu digo tudo, gente, a gente sempre vai olhar para os principais tópicos. A gente vai olhar para a gestão de estoque, a gente vai olhar para o processo do picking, do pack, né, a gestão de expedição, né? Mas pense nos micro detalhes que podem gerar impacto na sua operação. Você tem uma capacidade, por exemplo, você tem uma capacidade instalada para processar 1000 pedidos por dia. Esse é seu teto, é isso que você vai conseguir fazer na Black Friday. Tá? Pense o seguinte: o seu time, ele precisa ir ao banheiro, ele precisa beber água. Então pense nesses micro detalhes, porque eles fazem a diferença. Se acabar a água na sua operação, você vai ter um problema sério, né? Muito sério. Então, passe por todas as áreas. Se você tiver uma área de facilities dentro da empresa, passe pela área de facilities, envolva todas as áreas no planejamento, faça um checklist muito bem detalhado e revisite esse checklist várias vezes, tá? A cada vez que você revisitar o checklist, você vai encontrar uma nova coisa, tá? Um novo ponto que não foi tratado. Nós planejamos, replanejamos, e quando a gente executa, nem sempre sai conforme o planejado, né? Um outro ponto importante: faça todo tipo de manutenção, seja manutenção predial, manutenção de estrutura física, manutenção de equipamentos de movimentação, de software. Faça de forma antecipada, não faça uma semana antes, tá? Faça com bastante antecedência. Revalide toda a parte de hardwares e softwares. Novembro, eu não vou falar nem da Black Friday nem da Black Week, gente, vamos falar do mês de novembro. Mês de novembro não é mês para você fazer deploy de sistema, para você subir atualização. Não suba. Suba atualização até o final de outubro. Quem é de tecnologia sabe muito bem disso, né? Você faz um deploy, processo de homologação ok, primeiro dia de operação ok, e de repente começam a aparecer os problemas depois, né? Então tem um bom tempo para você maturar, né, os deploys, as mudanças que você fez no seu sistema. Não implemente nada em cima da hora, tá? Outro ponto bastante importante é a parte de revisão de treinamento operacional, tá? Processos e procedimentos. Isso é bastante importante e ele tem a mesma lógica que eu acabei de falar dos deploys.
não aconselho ninguém a fazer uma revisão, uma reciclagem uma semana antes. Porque as pessoas que cuidam de operação tendem a ser pessoas mais simples, né? Pessoas de profissão operacional. Uma revisão, uma pequena mudança num processo pode causar uma confusão enorme na cabeça de uma pessoa. Então, da mesma forma, faça essa revisão com pelo menos 30 dias de antecedência. Aplique a reciclagem com 30 dias de antecedência. Porque o seu operador, a sua pessoa que está cuidando de estoque, a sua pessoa que está cuidando da expedição, ele vai ter tempo de assimilar aquelas mudanças e de criar o que eu costumo chamar, né, criar fluência no processo. A pessoa precisa criar fluência no processo e nos procedimentos. Não adianta você ter copy. Você pode fazer o treinamento, você pode fazer a reciclagem, você pode ter os POPs. O ser humano ele precisa ter a fluência nos processos e procedimentos. Então, assim como a parte de software que eu falei, isso também vale para treinamento e qualquer alteração de processo e procedimento. Bem, onde chegamos com essas dicas, né? Dicas básicas, mas dicas importantes. A gente chega a resultados ótimos. A gente chega, por exemplo, um selo RA1000, né? Que é um selo que potencializa a venda nos e-commerce. É um selo que, quando o consumidor tem dúvida de uma loja, ele consulta, né, no Reclame Aqui, ele vê o selinho RA1000 e ele compra, né? Ele é impulsionador de compras, né? Então, a gente tem alguns cases que a gente trouxe de lojas que tem o selo RA1000, né? Salvo engano, um dos critérios para você ter o selo é ter uma taxa de recompra de 70% de novos negócios, né? O consumidor vai lá e afirma que faria novos negócios, né? Então, você tem potenciais 70% de recompra, né? Então, por que não investir tempo? Por que não investir tecnologia? Por que não planejar, replanejar, né? E replanejar de novo, né? Para que você consiga um selo RA, para que você não tenha Reclame Aqui, para que você não tenha Procon. E o mais importante, o marketing boca a boca, né? O marketing boca a boca é o marketing mais poderoso. O marketing que o seu cliente faz é o marketing mais poderoso que existe, tá? Pessoal, foi bem sucinto, bem bullet points, né? Eu tô, acho que até com um tempinho sobrando aqui, tá? Agradeço. Obrigada, Bruno. Obrigada mesmo. O pessoal da Pier 8 está aí na área de negócios, né, para poder conversar não só sobre esses pontos aqui que o Bruno trouxe, mas qualquer um outro, né, Bruno, que puder aí ter nessa área de operação logística, né? E se ainda não está na Black Friday e quiser se preparar, tá valendo, né? Obrigada, Bruno. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!